Boa tarde, pessoal. Eu sou o Tobias Andreata. Eu atualmente estou estudando a graduação em Filosofia na Universidade Federal do Paraná e eu vou ser o monitor aqui na sala hoje. O eixo temático dessa sala é Filosofia, Tecnologias, Mídias e Ensino. O mediador é o professor Écio Pizeta. Falei certo, professor? Isso. Uhum. Hoje é o dia 27 de agosto, nós estamos no turno da tarde. Só lembrar a todo mundo que a reunião está sendo gravada, depois ela vai ser postada no canal do Prof. Filo no YouTube. Se alguém não quiser ter sua imagem postada, não tem problema, é só me falar que eu peço para o pessoal da edição cortar, não aparece, por qualquer motivo que seja. Às vezes a sua pesquisa ainda não está no estágio que você quer, ou você simplesmente não quer aparecer no YouTube, não tem problema, é só me avisar que eu peço para o pessoal cortar, tá bom? Então, nós vamos ter um tempo de apresentação e perguntas definidos aqui. Inicialmente, nós vamos ter 20 minutos para apresentação, dando 15 minutinhos ali, eu abro o microfone e aviso, 15 minutos. Passei um pouquinho do tempo, deu 21, 22 minutos, não tem problema, a gente começa a usar o tempo das perguntas, que são 10 minutos. Estourando esses 30 minutos totais, eu vou ter que entrar e interromper a gravação para que tudo corra bem, todo mundo possa apresentar caso alguém mais apareça, certo? Então é isso, professor? Não, tranquilo. Pessoal, então, primeiro, assim, lembrando quase o óbvio, né? O objetivo do Profilo é sempre fazer essa junção entre a teoria e a prática, né? E, no caso, a nossa prática docente, né? Pensar aquilo que a gente faz, pensar melhores estratégias para a gente, enfim, provocar os estudantes, chamá-los à filosofia, à reflexão, e, enfim, nessa direção. É muito bacana a gente poder ouvi-los, né? E também vocês, entre vocês, ouvir o trabalho dos colegas. Então, eu solicito que vocês se sintam tranquilos na apresentação de vocês, que vocês se sintam à vontade para perguntar aos colegas aquilo que, enfim, alguma dúvida, alguma curiosidade sobre como o trabalho de pesquisa está sendo realizado na escola do colega e por aí afora, né? Que às vezes nós encontramos muitas diferenças, não só regionais, mas diferenças nas abordagens, né? E achamos interessante, queremos até copiar, sabe? Queremos inspirar a nossa prática docente a partir da experiência dos outros, né? Então, sinta-se à vontade para perguntar, para solicitar mais explicações, talvez para sugerir alguma coisa, né? Isso faz parte da nossa conversa. E, por fim, algo pessoal. Aqui, o nome, enfim, filosofia, tecnologia, mídias, ensino. São temas, ou são palavras, que dizem adequadamente a nossa experiência com o real hoje, sabe? Mais ou menos assim, nós respiramos ciência e tecnologia, né? Então, há algo nas apresentações de vocês que nos interessa de uma maneira especial, né? Nós estamos como que no ensino, né, pensando a situação de nosso tempo e como lidar com todas essas, enfim, ferramentas, essas possibilidades, essas seduções, esses envios, desvios, né, perigos e tudo mais que faz parte disso aí, tá bom? Enfim, bem-vindos a todos e vamos curtir o nosso encontro, tá? Tobias, a gente pode passar então a palavra para o Júlio, né? Isso aí. Então, Júlio, é contigo, correto? Então, boa tarde a todos. Quero cumprimentar meus colegas aí, dizer que estou muito feliz de participar dessa conversa, né? A minha trajetória, a minha trajetória nessa área da tecnologia, ela começa lá em 2021, mais ou menos. Antes disso, pouca coisa eu sabia sobre tecnologia dentro da filosofia, né? Mais formalmente dizendo, filosofia da tecnologia, pouca coisa eu conhecia sobre o conteúdo. Eu fiz um curso extensivo com o Alberto Cupani e acabei lendo o livro dele, né, o Filosofia da Tecnologia, um convite, e comecei a me interessar pelo tema. 2 anos depois, eu acabei trabalhando no laboratório de informática da nossa escola,
comecei a observar como os professores utilizavam a tecnologia, os estudantes utilizavam a tecnologia, a visão que eles tinham sobre a tecnologia, e isso me chamou bastante atenção. Eu auxiliava os professores e auxiliava os estudantes com isso. Então, eu comecei a pesquisar um pouco mais a fundo, e lá no livro do Cupani, eu acabei me deparando com o conceito de tecnologia, que tem muito mais a ver com a técnica, né? E muitas pessoas não conheciam esse conceito lá na escola, e pensavam tecnologia muito superficialmente, assim, né? Tecnologia, para a maioria, vinha na cabeça meras ferramentas, computador, celular, coisa comum, né? Então, dentro desse livro, eu encontrei um filósofo chamado Finberg, e eu acabei querendo ler sobre ele, achei bem interessante o pensamento dele, ele falava muito sobre uma tal de democratização tecnológica, que eu particularmente achava impossível, né? Como é que vai democratizar a tecnologia? Como que o povo, né, a massa vai conseguir participar de uma coisa que nem entende? E aí eu acabei vendo que eu coloquei aqui 3, né? O Marcuse, que já falava sobre tecnologia, para ele era sinônimo de dominação. Coloquei o Heidegger, que falava muito que a tecnologia impacta o ser, além de impactar a sociedade, impacta o ser, né? Ele e muda as pessoas, muda, enfim, é só a gente olhar a própria família, né? Antes da era tecnológica, dos celulares e antes, né? Então, ela muda bastante. As pessoas mesmo mudam. Então, o Marcuse e Heidegger já falava sobre isso. Eu coloquei aqui alguns tópicos, mais para mim comentar mesmo, né? A tecnologia transcende mera função de ferramenta para facilitar o cotidiano, lembrando que aqui no slide eu coloquei as ideias que Finberg falava. Só que eu coloquei o Marcuse aqui, porque o Marcuse já falava isso antes, né? Que a tecnologia ela transcende a mera função de ferramenta. Ela é muito mais, ela é sinônimo de dominação até. E aqui eu coloquei outro tópico, a tecnologia é uma força dominante e transformadora que impacta tanto o indivíduo quanto a sociedade. É um desenvolvimento natural, inevitável, exigindo adaptação. Aqui, Finberg, ele reforça essa ideia, só que, como eu disse, né, eu coloquei aqui o Heidegger, porque Heidegger, antes do Finberg, ele já falava também que a tecnologia ela impacta tanto a sociedade quanto o próprio ser. E aí, eu coloquei o último tópico, é possível democratizar a tecnologia? Vamos fazer algo ou não tem o que fazer? É isso que diferencia esse meu fundamento da didática, que é o Finberg. Essa é a diferença, porque ele quer praticar isso. Tanto Heidegger quanto Marcuse eram meio, eu não sei se é correto dizer, mas meio pessimista diante da tecnologia. Eles viam a tecnologia como assim uma coisa que vai evoluindo e não tem mais como parar, é natural. E Finberg diz, não é natural, é nós que estamos fazendo isso. Então, nós podemos mudar, moldar, enfim, não precisamos ser especialistas. E aí, vamos para frente. Aqui eu coloquei a visão comum versus o Finberg, né? Então, enquanto muitos aceitam a tecnologia como algo imutável, Finberg fala que não é, que nós conseguimos moldar e tudo mais. Então, diferente de Heidegger, de Marcuse, que já entendia essa dominação que a tecnologia causa, esse impacto, diferente deles, Finberg ele propôs mudança na prática, né?
Aí ele falava sobre a tecnologia democrática e participativa, como eu falei, como é que a gente vai democratizar a tecnologia se a gente não entende muita coisa sobre ela? Imagina as pessoas que estão no dia a dia, aí, no seu dia a dia, trabalhando e tudo mais, não tão longe da vida acadêmica, como é que elas vão conseguir participar da tecnologia? Deixa isso para os tecnocratas, né? Mas o Finberg não pensava assim. E aí, eu coloquei aqui o poder do não especialista. Como que os nossos estudantes, agora eles vão começar a entrar, agora a aula vai começar a fluir. Como que eles vão, na prática, sentir essa dominação, na prática, participar da democracia, da tecnologia? Aqui eu coloquei eficiência técnica versus eficiência social, porque muitas coisas, e essa aula a gente teve com os estudantes, muitas coisas que estão no nosso dia a dia, a gente acaba não percebendo qual que é o determinismo delas, porque toda tecnologia não é neutra, ela é determinada, né? Desde um banco de praça, por exemplo, esse daí que eu coloquei, né? Essa separação de ferro aí é justamente determinada, principalmente para que os moradores de rua procurem as casas de apoio, não consigam dormir aí, né? Então, já é determinada. A tecnologia, ela tem alguém que escolhe ela, e ela é determinada. E aqui eu peguei a sala maker do colégio, né? Onde a eficiência técnica é maravilhosa, muito boa na nossa escola, só que a eficiência social não funciona. Não temos professores que entendem de robótica, nem perto disso, e muito menos aula para a gente estar utilizando esses equipamentos. Então, em propaganda, é maravilhoso isso. Funciona, nossa, equipamento top de linha e tal. Como que não vai funcionar a educação com isso? Mas ninguém percebe a eficiência social por trás da tecnologia, né? É isso que eu chamei a atenção para os estudantes. E aí, eu resolvi a gente fez uma apresentação de trabalho, eles pegaram os temas que eles mais gostavam, futebol, rede social, enfim, um monte de temas ali que envolvia tecnologia, e foram pesquisar o que estaria por trás da tecnologia, né? Como que a tecnologia impacta essa cultura deles ali. E aí eles pesquisaram, a gente teve essas aulas, que a tecnologia não é neutra, a tecnologia é determinada. Quem é que determina essa tecnologia? Então, são grupos que financiam a tecnologia. Muita gente acha que a gente tem um problema e precisa de uma tecnologia para resolver esse problema. Um exemplo. Vai ter 5, 10 tecnologias que vão surgir. Mas por que uma é escolhida? Porque a melhor tecnologia, muitas vezes isso não acontece. Não é porque é a melhor, mas quem financia a tecnologia vai ter lucros, vai ter benefícios com isso. Por isso ela é determinada e ela é escolhida, né? Em meio a tudo. E isso a gente não participa. Aí eu peguei Mas como que a gente consegue participar? Vamos lá. Na escola. Na escola, nós temos aqui, eu peguei um programinha chamado Scratch, ele foi feito pela Universidade do MIT. Ele é um programinha que ensina programação. Esse Scratch, ele é determinado para o ensino de programação. Aí você vai perguntar, professor, então como é que o professor vai utilizar um programa para ensinar programação para usar em filosofia? Como isso, né? Então, a gente viu sobre Finberg, deu uma estudadinha ali sobre ele, tivemos as apresentações de trabalho, eles entenderam que a tecnologia não é neutra, que tem muita coisa por trás dela, e aí esse programa possibilitou a gente ver isso na prática, porque eu pedi para eles montarem 5 questões sobre a filosofia do conteúdo do primeiro ano. A sala que eu trabalhei esse projeto foi com o segundo ano.
Então, eles pegaram já um lado positivo, que eles já reveram os conteúdos do primeiro ano, montaram 5 questões do primeiro ano, e aí foram montar os jogos com essas 5 questões, de perguntas e respostas. Quando eles estavam montando lá, eu fui passando e olhando, né? Muita gente colocava o personagem Messi, o personagem Neymar, né? A paisagem colocava quem gostava muito de agricultura, porque aqui é muito forte a agricultura, né? Colocava trator na paisagem, colocava... Enfim, eles colocaram a cultura deles dentro do programa. E aí, depois que eles... Aqui eu coloquei, né, a criação dos jogos, os alunos desenvolveram os jogos de perguntas e respostas, o que demandou escolha e personalização de cenários, então, tudo que eles gostavam, eles colocavam lá nos jogos, impondo valores. Então, eu coloquei aqui que os estudantes puseram seus próprios valores e perspectivas dentro do jogo, moldando a finalidade da tecnologia. Coloquei a da cultura, mas, assim, fazendo um resumo geral, eles tiveram a oportunidade de estar por trás da tecnologia como tecnocratas, e eu pedi para que esse jogo ia ser determinado para o primeiro ano, e o primeiro ano iria jogar. Se o primeiro ano tivesse uma boa observação, eu acho que as pessoas do primeiro ano, acho que descobririam até mesmo quem fez os jogos. Por quê? Porque, se observar bem, né, a tecnologia ela não é neutra, ela carrega valores, ela carrega determinismo, ela carrega um monte de coisa. E eles, na prática, viram isso, sabe? Então, eu achei muito legal. E aqui, eu coloquei as implicações da pesquisa, múltiplos significados. A experiência demonstrou que um artefato técnico pode ter múltiplos significados, indo muito além de sua função inicial. Ou seja, quando a gente teve as aulas, eu perguntei para eles, né, o que é um celular, o que é um computador. A maioria tem uma visão muito, como eu digo, superficial sobre isso, e eles não percebem que tem vários significados. A tecnologia pode ser boa ou ruim, a tecnologia pode ser os dois, mas a gente pode ter vários significados. E como que a gente participa, voltando lá no Finberg, como que é possível nós que não entendemos, não somos tecnocratas, participar da tecnologia? A gente pode dar um novo significado para ela. E os tecnocratas, às vezes, nem estão percebendo o que a gente está fazendo. Por exemplo, quem inventou o Scratch não faz a mínima ideia que está sendo usado para aula de filosofia. E olha só, um catuto aqui, né, conseguiu achar um novo significado para o programa e utilizar ele para os nossos estudantes aprenderem sobre Finberg, sobre a tecnologia, que ela não é neutra, que ela carrega valores. Então, olha só, a gente deu um novo significado para essa tecnologia. Sem entender muito sobre, né? Sem entender linguagem de programação mais aprofundada e tudo mais, a gente conseguiu fazer isso. Foi mais eficiente, no caso da nossa escola, foi mais eficiente para a filosofia do que para as próprias aulas de programação. Por quê? Porque não tem aula de programação, porque não temos professores formados nessa área. Então, olha só como a gente conseguiu dar um novo significado participando democraticamente da tecnologia. Aí, os tecnocratas deveriam olhar para nós e aí, sim, eles conseguiriam ter uma nova perspectiva quando fosse escolher uma tecnologia. O problema é que mais em cima tem quem financia isso, né? E determina. 15 minutos? Oi? 15 minutos? Tá, quase lá. Isso
Isso ressalta a importância de que os especialistas em tecnologia considerem a eficiência social desses artefatos. Então, eu volto lá a dizer, né, sobre a diferença de eficiência técnica e eficiência social. Muitas vezes a tecnologia é bonita, é perfeita, mas a gente não pensa na eficiência social dela, como Finberg pensava, e a gente fez isso na prática, né, praticando a ideia de Finberg, de democratização. Nossas interações com a tecnologia são constantes e expressamos satisfação e satisfação ativamente, ou seja, a gente é capaz de julgar se a tecnologia está funcionando ou não, como é o caso que eu mostrei lá, né, do nosso Maker. Se a gente for olhar pela eficiência técnica, aquela visão que a tecnologia é neutra e papapá, é maravilhosa o Maker, mas a eficiência social não é legal, não funciona. E aqui, por fim, eu deixei o meu fundamento principal, o livro Entre a Razão e a Experiência. Eu escolhi esse livro por quê? Mas o professor não falou lá do Marcuse, não falou do Heidegger, então por que foi esse escolhido? Porque esse livro meio que faz uma síntese de tudo, né? Fala do Marcuse, fala do Heidegger, fala do Bruno Latour, né, desse pessoal da tecnologia, e o Finberg ele vem com essa nova ideia, que é a ideia de eficiência social, de democratização. E aí eu pensei, como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai entender que a tecnologia não é neutra, que ela é uma forma dominadora, e papapá, mas como, mais ainda, como a gente vai conseguir, na prática, entender essa ideia? E aí foi utilizando o programa do Scratch, tendo esse conhecimento do Finberg, utilizando o programa do Scratch, para os estudantes estarem por trás da tecnologia, vivenciando essas escolhas, vivenciando a escolha e tudo mais. Aí o primeiro ano ainda não jogou, né, o jogo, mas com certeza absoluta, se eu perguntasse para o primeiro ano se a tecnologia é neutra, eles com certeza falariam que sim, né, porque depende de como você vai usar, né, a tecnologia não é nem boa nem ruim, ela é neutra, e ela não é neutra, né? O segundo ano fez ela, eles colocaram muita coisa lá, né, pessoal, e ela foi determinada por mim. Então, eu acho que essa didática conseguiu mostrar e colocar na prática a ideia do nosso filósofo aí, André Finberg. Ele esteve aí em Brasília, né, há pouco tempo, fazendo uma conferência. Eu me interessei bastante pelo assunto, porque quando eu fui ler Finberg, não tinha quase que nada, né? Aí parece que a gente gosta de sofrer, gosta de desafio, né? Já que não tem nada, vamos... Por que não tem nada, né? E aí foi essa a minha didática aí. Foi meio por cima, meio resumidão, né? Eu fiz um slide bem pequeno para não ter muita leitura, para explicar mais. Estou aberto já para as perguntas, caso quiserem começar já. Bacana, obrigado, Júlio. Aqui, muito bonito esse teu trabalho, tá? Me chamou Muito bastante, obrigado. se me permite. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Hein? Tá. Se me permite, né? Me chamou bastante a atenção, e de maneira, vamos dizer assim, muito positiva, né? Que você recupera, eu diria assim, né? Recupera, em relação à tecnologia, um aspecto criativo, um aspecto ativo, né, teu e dos estudantes para com esses aparelhos, né, contra uma certa tendência de uniformização, de planificação, né, que a mídia, ou digamos assim, que os aparelhos em geral trazem. Enfim, isso é bastante interessante, né, do ponto de vista pedagógico, sei lá, do modo como eu penso, né, do ponto de vista filosófico, né, porque você retira, digamos, a máquina, né, de um lugar assim muito
comum dentro da nossa sociedade, né, onde nós apenas nos encaixamos, nos adaptamos, né, e funcionamos a partir dele. Inevitavelmente, né, não sei se isso te interessa, me lembrou muito um autor também norte-americano, chamado Richard Sennett. Enfim, a gente lê por aí da filosofia pragmatista, né? E um livro dele, acho que é dos últimos, chamado Juntos, onde ele discute muito as novas formas de cooperação, digamos assim, no capitalismo tardio, né? Porque ele tem uma pegada um pouco não, uma pegada socialista, né? E nessas formas de cooperação, ele pensa, a meu ver, alguma coisa parecida com o que tu está pensando, né? Então, ele fala, por exemplo, assim, dos aparelhos ou das máquinas, né? Quando elas quebram, né? Quer dizer, você pode consertar a máquina, né? Para fazê-la voltar à função que ela tinha. Você pode arrumar a máquina para ela fazer melhor ou de uma maneira diferente aquilo que ela até fazia, e você pode também reconfigurar uma máquina, né, de uma maneira que ela vai fazer, entre aspas, coisas, né, que ela não tinha sido planejado antes, né? E isso me lembrou que você está mais ou menos puxando a sardinha por aí, né? Para dizer que nós, os estudantes ou os seres humanos, de alguma maneira, né, temos essa possibilidade de reconfigurar, redesenhar, né, esses usos, esse envolvimento, enfim, com as coisas, né? O Júlio, não sei se eu estou ainda afinado com o teu modo de pensar, tá? Sim, mas é exatamente isso, é porque hoje em dia as pessoas elas se adaptam à tecnologia e elas não pensam sobre, e aí se sente impotente de participar, o que essa didática traz, ela mostra a potência, como o senhor está falando mesmo, mostra a potência que pessoas como nós temos, não é deixa para os tecnocratas que entendem sobre tecnologia. Nós podemos participar dela e dar outros significados, né? É exatamente essa linha mesmo. Não, bacana, era isso. Eu não sei os demais que estão presentes aqui, tá? Sinta-se à vontade para fazer perguntas ou conversar com o Júlio. Tem nada, não? Júlio, talvez um outro comentário, quem sabe muito metafísico, né? E aí você me perdoa se eu exagero, tá? Mas nesse tipo de trabalho que você está fazendo e que provavelmente outros colegas também fazem, assim, de uma maneira pedagógica, né? Começa a despertar ou acordar o estudante por um certo, desculpa, encantamento, né, diante da presença da máquina. Né? Não encantamento no sentido de uma pura sedução, né, de você se tornar uma peça junto com a máquina, né? Mas um encantamento para dizer o seguinte: ali está presente o real. Né? Ali está presente, né, enfim, essa situação humana, o Cupani fala isso, né, de sempre ser um ser técnico, né? E que hoje aparece muito, né, nos jogos como que é, nas máquinas, na informação, né, nas grandes máquinas, na otimização de nossa sociedade e no pensamento que quer tudo organizar e tudo planificar. E a gente tem o costume de achar tudo isso muito natural. Não, é assim que funciona e por aí fora. E não, né? Isso tem o seu aspecto histórico, né? A sua, vamos dizer assim, a sua construção sociofilosófica, né, que nos impacta, né? E ao lidar com essas coisas, né, a gente como que está passando uma mensagem subliminar, né? Assim, precisamos pensar isso. A realidade se manifesta nisso, dessas formas, né? É como se fosse nossa tarefa, não sei se dá para falar assim, né? Nossa tarefa histórica,
né, de ter que lidar com isso que se tornou tão comum, né, o ar que nós respiramos. Mas, enfim, esse papo pode ir muito longe, tá? Obrigado, viu, pessoal? Se vocês não tiverem perguntas, eu vou passar a palavra para o Tobias chamar o próximo. Tobias, tu quer comentar mais alguma coisa? Tobias, não. Júlio, tu quer comentar mais alguma coisa? Não, só quero agradecer a atenção de todos aí. Agora vou estar antenado aqui para aprender mais um pouco também. Valeu, Júlio. Tobias, contigo. Obrigado, professor Júlio. Agora, professor Antônio, quando se sentir à vontade, pode projetar seus slides. Se não tiver slides, tranquilo também, pode começar a sua apresentação. Deixa eu só abrir a câmera. Compartilhar. Vocês conseguem visualizar? Ainda não. Não. Compartilhar a tela inteira. E agora? Agora foi. Opa, tá. Eu não estou me vendo, mas estou escutando. Também vale. Bom, eu me chamo Antônio, sou aqui da Universidade Federal do Amazonas, da UFAM. Eu vou ser um pouquinho mais rápido, até porque ainda estou no início, né? Início dos trabalhos, estou nas aulas de seminário agora, na segunda rodada, e eu já adianto apontando uma mudança, né? Uma breve mudança, uma mudança pequena, mas em certo ponto, em outros, expande mais os diálogos. Estava como Jardim das Almas, né? Mas dentro das discussões nas aulas, troquei para espíritos, né? Do restante não mudou, até o momento não mudou nada, né? Mas, pelo que eu já aprendi, vez ou outras coisas precisam ser mudadas, ajustadas, né? E sempre com aquele cuidado para não transformar o trabalho num monstro de Frankenstein, né? Então, vou direto ao ponto. O título do trabalho é Jardim dos Espíritos, o florescer filosófico a partir da produção de curtas-metragens. Tá? Segundo pontinho, eu coloquei aqui uma breve descrição, né, como eu vou proceder quanto uma breve explicação sobre a metáfora, né? Eu coloquei alguns pontinhos. Ao imaginar a escola como o Jardim dos Espíritos, propõe-se uma metáfora que capta de maneira sensível o processo de formação e moldagem dos sujeitos no espaço escolar. No jardim, as plantas não apenas crescem, né? Elas são podadas, adubadas, direcionadas em seu desenvolvimento, muitas vezes segundo padrões estéticos ou utilitários definidos quem os cultiva. Então, o que me veio de ideia, né? Assim como em outras escolas, né, outros colegas, né, outros estados, algumas provocações aparecem no dia a dia, né? Então, muito que se vê ainda no que diz respeito ao discurso neoliberal, né, neoconservador, está muito presente na escola. Vezes de uma maneira mais sutil, de outras, por outro caminho bem descarado, né? Escancarado, sem escrúpulos. E tem aquilo que o currículo também impõe, no que diz respeito ao ensino de filosofia, né? Ao conteúdo. E eu costumo brincar com os colegas que na escola que eu trabalho, no momento, tem a cereja do bolo, né? Eu trabalho numa escola cívico-militar. Então, ela tem ali as suas diretrizes, né, os seus encaminhamentos. Então, eu não encontro outra definição a não ser a que eu trabalho no campo minado, né? Então, tem que ter muito cuidado. Por isso, a ideia de utilizar, inclusive, uma metáfora para quando eu for trabalhar a parte prática. De modo análogo, a escola moderna, enquanto instituição disciplinadora, realiza não apenas a transmissão de conhecimentos, mas também um trabalho profundo de formação das subjetividades. Eu coloquei transmissão de conhecimentos em negrito justamente para explicar, né? Claro que não existe essa ideia, né? Até existe, dependendo de quem percebe a escola, achar que na escola só se transmite conhecimento. Nós sabemos já que se constrói, né? E essa metáfora do jardim, portanto, além de evocar a imagem de um espaço de crescimento, aponta também para o controle e adestramento que marcam a vida escolar. Então, trazer a ideia de um jardim, onde você ou direciona o crescimento, né,
ou deixa florescer a coisa como um todo. E na escola eu percebo que é quase que o mesmo caminho, né? Então, você tem o que o aluno, tem aquilo que é colocado, direcionado para o aluno em relação ao currículo, tem aquilo falando de subjetividades, porque a equipe pedagógica, professores e professoras, né, você pega os religiosos, nada contra, mas só colocando aqui, tem outros discursos que vão minando ali a cabeça do aluno. E nem sempre esse aluno, ao sair do médio, ele sai como ele mesmo, né? Então, a minha ideia qual é? Dentro dos objetivos, é compreender, a partir das contribuições de Foucault, como as práticas de controle no espaço escolar influenciam a percepção filosófica e a construção das subjetividades dos estudantes. Dos específicos, seriam analisar a escola como espaço de relações de poder de construção de subjetividades, explorar como a filosofia pode servir como atividade crítica para questionar e transformar práticas educacionais, e, por último, instigar, a partir da produção de curtas-metragens, o ensino de filosofia como prática de liberdade, resistência e cuidado de si. Lembrando que algumas coisas podem ser ajustadas aqui ainda. Dentre os teóricos que eu trouxe para trabalhar, eu vou utilizar como principal aqui o Foucault, né? Para apresentar a questão dos dispositivos de poder, de vigilância, e principalmente, que é um trabalho que vai ser alinhado ali à prática, que é a produção de curtas-metragens, o cuidado de si, né? Trabalhar aí como se constrói, né, a questão da subjetividade no espaço escolar, e o cuidado de si como prática de filosofia antiga, né, como prática filosófica antiga. Aqui eu vou trazer um outro autor, que é o Pierre Hadot, para tentar dialogar com o Foucault. E, por último, a relação entre o cuidado de si e liberdade. Eu tive recentemente um curso, né, especificamente sobre exercícios espirituais. Aí mais um motivo da troca das almas por espíritos, né? Para tentar linkar alguma coisa. Para Pierre Hadot, a filosofia antiga não era primariamente um conjunto de doutrinas teóricas, mas um exercício existencial completo, né? O historiador e filósofo francês nos mostra que os textos filosóficos eram instrumentos para essa transformação, e não o contrário, né? A filosofia era praticada como transformação interior. O objetivo final era a sabedoria como forma de vida e modo de viver. O cuidado de si aqui constituía o centro da prática filosófica, e a palavra-chave prática, né? Aqui eu trouxe alguns eixos, isso aqui eu estou utilizando no mini curso que eu assisti, né, sobre o que são os exercícios espirituais. E aqui, foram destacados 4. O primeiro deles é a meditação, reflexão profunda sobre textos filosóficos e princípios morais para incorporá-los à vida. 2, rememoração, né, que é a recordação constante dos princípios filosóficos para mantê-los vivos na consciência. Terceiro, atenção, vigilância constante sobre os próprios pensamentos e ações no momento presente. Esse quarto eixo, que é o que eu vou trazer um pouco mais para dialogar com Foucault, diz respeito à escrita de si. É o registro de reflexões pessoais como forma de autoexame e transformação interior. Aqui tem uma outra lâmina que aborda um pouco mais do que eu quero, de uma das problemáticas em relação a esse tema. Tem 3 pontos. A filosofia antiga, concebida como modo de vida, mais do que como discurso teórico, né? O Logos permanecia estritamente ligado e subordinado à vida. E eu coloquei logo embaixo um comentário que eu coloquei para trabalhar depois, seria uma filosofia para o sujeito. Você tem aqui, fazendo a transição, uma cultura medieval. E eu quero pegar logo esse pontinho 3, que diz respeito à filosofia moderna, né? Mesmo conquistando a autonomia em relação à teologia, permanece um discurso teórico. O discurso sobre a filosofia autonomiza-se da vida filosófica. Aí, logo abaixo, eu coloquei que ao meu ver, já seria uma filosofia sobre o sujeito, né? Então, perde-se um pouco da essência daquilo que se buscava na filosofia antiga, uma coisa mais prática,
se diferencia na filosofia moderna, que já é uma coisa muito mais conceitual. Claro que o espaço escolar nem sempre vai abrir portas para se trabalhar essa questão da filosofia antiga, né? Mas o próprio Filo, ele nos deu um dos caminhos, que é a questão da intervenção, né? E como algumas escolas ainda dão uma certa abertura para que o professor trabalhe o seu planejamento, você pode ali legitimar como a intervenção como uma prática pedagógica, né? Sem nenhum tipo de problema. Um outro pontinho que eu coloquei para ensinar um pouco mais sobre esse diálogo entre os dois, coloquei aqui sobre as técnicas de si e Foucault, formas e modalidades do trabalho de si sobre si mesmo, procedimentos refletidos, elaborados, sistematizados e que são ensinados aos indivíduos de modo que eles possam alcançar um certo modo de ser. Aqui para Hadot, as práticas que podem ser de ordem física, como o regime alimentar ou discursiva, como o diálogo e a meditação, que visam operar uma modificação e uma transformação no sujeito. Apesar de suas diferenças, essas abordagens elas convergem na ideia de que o real da filosofia é o trabalho de si sobre si, né? A elaboração de si por si mesmo, as práticas e exercícios que realizamos sobre nós mesmos. E, na sequência, o famigerado produto, não é? Ou intervenção pedagógico filosófico. Né? Eu vou trabalhar aqui, né? A ideia é trabalhar com produção de curtas-metragens, e a palavra-chave é produção, né? Porque ainda existe uma crítica muito ferrenha, quem trabalha com filmes, né? Que você está ali matando tempo, né? Ou que nem sempre trabalha o que está sendo posto no filme, né? A minha ideia aqui é trabalhar com produção de curtas-metragens. Todo o processo, desde pesquisa no roteiro, desde atuação por parte dos próprios alunos. Tá? A intervenção filosófica se dará por meio da produção de curtas-metragens, organizadas em 3 momentos: escuta sensível, problematização e criação audiovisual. Né? A ideia aqui é trabalhar principalmente esse último parágrafo, esse último pontinho que eu coloquei em negrito, né? Reflexões sobre o cotidiano escolar, da vida e principalmente sobre os mecanismos de disciplinamento que os atravessam, aqui, no que diz respeito aos alunos. Eu tive um pouquinho de dificuldade para achar autores que trabalhavam, ainda estou tendo um pouquinho, autores que trabalhem a produção audiovisual, né? E não só uma análise fílmica. Além disso, aqui, as reflexões aqui desenvolvidas podem oferecer subsídios, né? Por esses 2 caminhos eu vou buscar trabalhar, que é repensar o ensino de filosofia que possa ir além das normas curriculares, né? Aquilo que é colocado, aquilo que é solicitado ao professor trabalhar em sala de aula, na escola. E o outro ponto é instigar, né? Já que é trazer o aluno para esse momento prático, instigar uma prática de liberdade e cuidado de si. Porque nem sempre o aluno tem a oportunidade, ou já lhe é internalizado, um certo travamento, né? Ele não consegue falar o que pensa, de fato, às vezes, né? Não consegue verbalizar certas situações. Então, às vezes, nas aulas de filosofia, nós vemos alguns alunos falarem um pouquinho mais, outros não. Então, a ideia aqui, a partir da produção audiovisual, é abrir espaço para o aluno, né? Não abusando da liberdade poética, né? Mas acho que é uma oportunidade viável. Eu encontrei um autor e quanto mais eu leio, mais eu me agrado. O meu orientador também já está me indicando outros, né? Mas a princípio, eu encontrei o Júlio Cabreira, que ele traz aqui que a ideia central é que o cinema não é apenas um instrumento pedagógico para ilustrar conceitos filosóficos, mas um modo próprio de pensar. Ou seja, os filmes elaboram questões filosóficas em sua própria linguagem, através das imagens, sons e narrativas. O cinema pensa uma introdução à filosofia através dos filmes, fundamenta a ideia de que a produção cinematográfica ela não deve ser entendida só como recurso pedagógico, né? Ele desloca o cinema da condição de mero recurso didático para o estatuto de produção do pensamento filosófico em si. Então ele coloca que não só os textos, né,
não são só os textos que podem gerar conceitos, o filme também, né? O processo ali, a imagem, ela também gera sentimentos, ela também pode gerar conceitos filosóficos. O cinema pode ser entendido como um caminho para se trabalhar uma prática de si, um exercício espiritual e uma forma de cuidar de si, né? Aqui algumas referências, né? Tornando o diálogo que coisas podem ser ajustadas, inseridas, retiradas, e é isso. Deixa eu parar a apresentação aqui, só um minutinho. Ok. Isso, obrigado, Antônio. Antônio, eu quero te fazer falar um pouquinho mais, pode ser? Tomando à Senhor. frente. Não, é que além desse aspecto todo da produção filme, que eu achei muito interessante, eu não tenho experiência nisso, tá? Mas me parece que, enfim, toda a tua aposta e o que você quer fazer ali, né, dá um caldo bom, tá? O que me chamou, assim, entre outras coisas, né, é uma certa ousadia da tua escolha, né? Porque você estaria mexendo em algo sempre difícil para nós professores, ou pelo menos para a experiência de professor que eu tenho até hoje, né? Eu não sei se eu vou falar direito, por isso que eu pedi para você falar um pouquinho, tá? Mas, assim, você apresentou, digamos, uma certa visão, você falou do Foucault, falou da ideia da disciplina, de adestramento, você citou a escola em que você está, né, e o modo como você também tem que, enfim, gerenciar todo o teu processo educativo, né? Você falou do Hadou, dos exercícios espirituais, né? E você meio não, você também apostou, eu acho isso sempre interessante, né? De que o Hadou nos lembra, né, de que a filosofia não é como te diz, não é uma produção puramente teórica, né? Embora isso faça parte dela, né? Mas ela propõe, ou ela entende, né, o pensar, o meditar, essas coisas como um modo de vida. Quer dizer, um jeito de, talvez, estar no mundo, né, de existir. Você também, em determinados lugares, né, você contrapôs, e isso, enfim, faz parte da tradição filosófica, né, a noção de adestramento, liberdade. E é nessa tensão que me chama a atenção, né? No teu trabalho ali, como que, de alguma maneira, a palavra disciplina, né, ou até com uma certa liberdade, adestramento, embora eu não goste dela, mas, digamos, a palavra disciplina, tão forte para o Foucault e tão forte também na meditação, né? Como é que ela se casa com a liberdade que você pretende como que despertar, né, dentro dessa ideia que você coloca do estudante, né, meio que fazendo essa experiência, esse cuidado de si, né? Talvez seja muito simples a pergunta, mas você poderia, supondo que ela seja boa, né, desdobrar um pouquinho? Simples nada, professor. Simples nada, professor. Assim, uma das últimas aulas que eu tive, o professor me colocou algo parecido, né? Uma questão parecida, que ele me apontou que eu preciso trabalhar algumas questões, principalmente no que diz respeito a essa diferença nos trabalhos do Foucault entre liberdade e libertação, por exemplo, né? Preciso trabalhar um pouco mais disso. Aí você colocou a questão da disciplina daquilo que o Hadou coloca, os exercícios espirituais, e aquela disciplina um pouco mais ferrenha, né? Não sei se essa palavra eu posso utilizar, um pouco mais ferrenha daquilo que o Foucault aponta dentro das escolas, né? Ele não trabalha especificamente, né, para isso, mas ele aponta essas situações. Como que eu vou procurar trabalhar isso? Fazer esse deslink, ou pelo menos explicar o caminho correto para cada um. Fazendo uso da metáfora, professor, lá, do jardim, a questão da poda, por exemplo, eu percebo que nas escolas, trazendo a ideia de poda, muitas coisas são colocadas ali. Então, o aluno nem sempre aquilo que ele aprende, né,
a questão da disciplina, trazendo para a escola cívico-militar, não aquela disciplina de andar retinho, cortar cabelo, não é nesse sentido. Mas eu vou utilizar a palavra que utilizam lá, dos bons costumes, né, da meritocracia, né, da família. Então, quando o aluno ele é bombardeado nesse sentido de disciplina, né, para mim, a ideia é ir na contramão. Porque nem sempre o aluno ele verbaliza esses pontos, mas nem sempre é o que ele acredita de fato, né? Às vezes ele tem uma colocação diferente, ele tem uma percepção diferente. Ele não o faz porque não lhe é permitido de certa forma. Então, dentro desse exercício de produção audiovisual, que eu acho que vai ser um dos caminhos, né? Nem que seja na construção dos roteiros, ele colocar o que ele pensa de fato, ele trabalhar a sua própria visão. Então, ao meu ver, eu acredito muito que nesse ponto aqui da produção, ele vai fazendo um trabalho sobre si, né? Um trabalho de si, pensando no que ele realmente quer, no que ele realmente pensa. E isso vai não incentivando, mas vai trazendo a metáfora de novo, vai florescendo um pouquinho mais o trabalho do aluno sobre ele mesmo, né? E agora a questão da disciplina em Hadot, eu não pretendo, eu vou trazer o Hadot para dialogar com o Foucault. O cuidado de si vai ser com o Foucault. Eu vou trazer o Hadot naquele quarto eixo que eu apresentei, mas como alguém para dialogar, porque o Hadot, ele já, se eu fosse trabalhar só Hadot na escola, já seria uma coisa muito mais, como é que eu posso trazer? Uma coisa que transcende um pouco mais, né? Até brincaram comigo, né, que você vai ser o guru da filosofia, não é nesse sentido, né? Mas dar subsídios, dar abertura para os alunos, né? E é nesse caminho, professor. Não vou trabalhar com o Hadot como principal, porque o espaço escolar ainda não permite isso, né? E eu não vou deixar de lado, claro, todo o rigor filosófico, né? Ele vai ser trabalhado, mas eu pretendo ir um pouquinho mais além, né? Sair só dos textos um pouquinho, não deixá-los de lado, e trazer uma coisa mais prática mesmo, né? Eu não encontro outra palavra. Não sei se eu respondi a sua pergunta simples, Não, que não foi simples. Antônio respondeu, sim, ajudou bastante. E talvez, assim, só para, então, reforçar o teu trabalho, né? E ligando, talvez, com o trabalho do amigo anterior, do Júlio, né? Essa produção que você quer fazer, né, de audiovisual, vamos dizer assim, né? Ela carrega consigo algo de tremendamente benéfico, né? À medida que ela envolve o estudante, né? Ele se torna mais, vamos dizer assim, ativo e acaba participando, pensando, elaborando, né, nesses filmes, o pensamento. Sobretudo numa sociedade nossa, que, por exemplo, através de alguns autores, como Flusser, né, é uma sociedade visual. Então, é um espaço interessante para pensar o que é o pensamento, o que é a autonomia, o que é a liberdade, né, de uma maneira assim, não ligada somente ao texto escrito. Não sei se eu viajo demais, sabe? Tá? Então, sucesso ali nesse trabalho de pesquisa, viu, Antônio? Tá? Muito legal. De minha parte, eu estou bem aqui. Teve mais gente que levantou a mão aí. Rodolfo, quer perguntar aí para o Antônio? Tudo bem? O professor Antônio, só para dar um complemento aí, porque você falou do livro do Cabreira, eu fui aluno dele exatamente quando ele estava lançando esse livro, né? E foi muito bom, assim, porque quando ele veio falar do uso de cinema em filosofia, a gente na academia, que é uma crítica que eu faço assim, né, que a academia geralmente ela não tem tato para falar com o ensino médio, né? E aí às vezes o professor quer passar filosofia utilizando cinema e o cara vai colocar Dias de Nietzsche em Turim, sacou? Que, porra, é um filme puta chato pra caramba pra quem tá no ensino médio, cara. E uma das paradas que o Cabreira, né, é bom pra gente, pô, que é estudante de filosofia e tal, não sei o quê, é o nosso mote, né? Mas pro aluno de ensino médio nada a ver, pô. E aí foi uma parada que o Cabreira falou assim, que eu acho muito interessante, que, cara, tu vai trabalhar aquilo que o aluno alcança, né, velho?
Então tu vai, sei lá, vai explorar o dilema existencial do Bumblebee no Transformers, tá ligado? Porque é isso que eles assistem, né? E assim, muito maneiro, porque ele, no lançamento do livro dele lá, ele teve todo o trabalho de tirar trechos, né? Tirar trechos dos filmes aonde exemplificava a questão filosófica que ele estava abordando, né? E assim, eu acho que no universo do curta, principalmente nesse mundo ágil que a gente vive hoje, né? Onde os moleques não têm paciência de ver um vídeo que tenha mais do que 30 segundos. Num TikTok, talvez a tua ideia de trabalhar com curtas é bem mais eficiente do que você trabalhar com filme. A escola que eu trabalho também é militarizada, né? E é uma comunidade bem carente, assim. Então, quando tu fala que vai passar um filme, cara, meu irmão, vira um evento. O aluno quer comprar pipoca, refrigerante, porque, assim, existe uma carência de qualquer coisa cultural, né? E aí, pô, tu vai botar um filme, na metade do filme os caras já não estão assistindo de porra nenhuma, bicho. E aí é interessante pra caraca você trabalhar com a produção do curta, né? Não só a produção, mas o uso do curta, né? E usar coisas que sejam palatáveis mesmo para eles. Não é pegar um filme, saca, com argumento de Paula Lavigne, assim, por cada texto cada conversa de personagem é tipo, porra, 15 minutos de argumento, né, velho? É bom pra gente, como eu já disse, né? Mas pro aluno de ensino médio realmente não alcança. Muito legal, cara, muito legal o teu trabalho, velho. Gostei, botei mó fé, ó. Era só isso que eu queria fazer, só essa intervençãozinha. Obrigado. Obrigado, cara. Isso Obrigado, dá Rodolfo. uma energia muito boa. Isso é essencial, ainda mais nesse momento de troca de experiência, né? Para quem está começando aqui, no meu caso, isso é essencial. E, se o senhor permite, professor, só um último comentário. É que ele me lembrou aqui um evento que teve na escola, de uma professora de português, que os alunos produziam poesias, né? Isso foi bem antes da IA, né? Da era inteligência artesanal, não tinha artificial, né? E os alunos produziam ali poemas, né? Aí imprimia, fazia um livrinho bonitinho. Eram poemas, assim, maravilhosos, que você ia ver o aluno que produziu, era o cara bagunceiro, que não falava com ninguém, e que era chateado com a vida. Então eu vi aqui também, já como uma prática de pensamento sobre si, né? Então, minha ideia foi buscar para o curta-metragem. E agradeço aí as colocações do professor Rodolfo. Deu um pouquinho de inveja, né? Mas ter trabalhado diretamente com o professor. Mas agradeço. Muito obrigado. Boa tarde. Bacana. Valeu, Antônio. Obrigado aí, tá? Então, Tobias, vamos para o próximo. Tranquilo, muito obrigado, professor Antônio. Agora é o professor Rodolfo. Quando se sentir à vontade, professor, se tiver slide, pode projetar. Se não tiver, é tranquilo também. Ah. A palavra é sua. Opa, obrigado. Eu não tenho slide, não. Eu te confesso, eu estava vendo a apresentação do professor anterior, acho que foi o professor Júlio, né? Foi, não? Foi, Bom, primeiro estava foi o falando de professor Júlio. tecnologia. Foi a apresentação dele antes e ele estava falando de tecnologia. Eu estava vendo assim, meu Deus do céu, caraca, eu sou muito ruim de tecnologia, assim, né? Até para fazer slide. Meu estilo de dar aula ainda é quadro e canetão. Ainda bem que é canetão, né? Porque melhorou muito quando era o giz. Mas assim, o meu trabalho, na verdade, ele nasceu assim, né? Eu era maestro de uma fanfarra de rua, ali no final da pandemia, aonde os eventos da direita eles estavam lotando, porque até o pessoal tinha um certo negacionismo, e foi saindo da pandemia, os eventos da esquerda não estavam dando, né? Então estava dando sempre aquela sensação de que a direita estava bem mais articulada, fora o medo, né, que as pessoas da esquerda tinham de colocar um adesivo do candidato e etc., com medo de ser apedrejado. Então a gente montou uma fanfarra chamada Muralha Antifascista para ir para a rua para mostrar para as pessoas que elas estavam amparadas, né?
E numa dessa eu acabei encontrando com um professor do departamento de filosofia, que era clarinetista, que é clarinetista e pianista, tocou com a gente. E ele chegou aí e me convidou, falou assim: Rodolfo, por que você não tenta fazer um mestrado? Vamos fazer um mestrado em filosofia, música e filosofia? Aí a gente chegou a bolar, né, um texto, seria um título, era Música, Filosofia, Engajamento em Adorno, né? Bom, acabou que a ideia era fazer um mestrado acadêmico. Beleza. E acabou que a gente desencontrou, né? Nós nos desencontramos, aquela coisa. Eu não mandei texto para ele, perdi a época da inscrição, aquela coisa toda, parará. Até que eu me reencontro com outro professor da filosofia, contei para ele essa história. A gente fez uma viagem para poder, de um evento do Fausto Castilho lá na Unicamp, foi reacendendo aquela vontade de voltar à academia, né? Que eu me formei em 2006 e de lá para cá eu saí meio com, sei lá, uma coisa ruim em relação à academia, porque a academia não fala com a população, e eu muito engajado nas questões educacionais, e me deparei com uma realidade que eu não tenho perfil, né, de entrar numa escola particular, porque na hora que o cara me vê assim, muito ativo, acho que tem uma questão do racismo também, né, eu concorrendo com os meus calouros entravam nas escolas particulares e eu não tinha o perfil, né? Então, essa coisa. E essas questões que não são abordadas pela academia, né? Então, eu saí da academia meio com ranço mesmo, assim, né? De ter passado ali 6 anos estudando numa universidade, saí de lá com um monte de coisa na cabeça e que eu só podia conversar com os meus colegas de filosofia, porque nem os meus pessoal da periferia que eu vivo e nem não tinha arcabouço para conversar, né? E aí tal, beleza. Então, nesse movimento todo, foi reacendendo meio que essa chama de voltar à academia. Só que essa ideia desse mestrado eu tinha desencontrado, e filosofia da música não é uma coisa muito comum de se encontrar, né? Um professor que esteja disposto a me orientar um trabalho que seja filosofia e música. Esse tema não é muito usado, né? E aí tive conhecimento do mestrado profissional, onde eu produziria um produto e eu estaria fazendo mestrado com outros colegas professores. E aí isso me pegou e falou assim: opa, legal, vamos lá. E aí, como eu estou no início do segundo semestre, o processo ainda é muito, né, incipiente ainda, mas a ideia do resumo que eu entrei aqui no seminário, que é o que vai conduzir o meu trabalho. Isso vem de um seguinte: eu estava dando uma aula de estética no ensino médio, e aí eu falando, né, das diferenças ali de cada filósofo, como cada filósofo vê a estética, né, a ideia do Platão, ou você teve contato com isso no mundo das ideias ou não sei o quê. E tudo foi ficando muito problemático, assim, porque eles não estavam conseguindo entender, os meus alunos, até que eu cheguei em Hegel. E aí, a concepção estética de Hegel tem a ver com o período histórico. Eles, como assim, professor, período histórico, tal, não sei o quê. Aí eu citei o prêmio da Madonna no Video Music Awards, que foi um prêmio da MTV, né? No prêmio da MTV, em 1982, um prêmio que escandalizou a sociedade mundial. Ela foi proibida de entrar na Itália, aquela coisa toda, porque a música dela dizia Like a Virgin, né? Com uma virgem tocada pela primeira vez. Você vê que não faz muito tempo, né? Em 82, né? Para alguns de vocês aí que são muito novos, aí talvez faça uma eternidade, mas para eu que sou um pouco mais velho, 82 foi logo ali, né? E era uma sociedade que ficou escandalizada porque era uma menina de 24 anos dizendo que estava transando com outro cara, que não foi aquele que tirou a virgindade dela. Ela não é casada com esse cara e estava gostando muito de fazer isso, né? Então, assim, você vê, na década de 80, uma mulher não podia dizer que gostava de sexo. Então, para os padrões da época, foi uma música feia, uma coisa ruim, escândalo e tal. Já agora, nos anos 2000, aí eu vou e coloco a música da Marisa Monte, Bem Que Se Quis, onde ela diz num trecho:
Agora vem para perto, vem depressa, vem sem fim, dentro de mim, que eu quero sentir o seu corpo pesando sobre o meu, vem meu amor, vem para mim, me abraça devagar, me beija, me faz esquecer. Ou seja, ela narrando, né, o próprio ato sexual, e a cidade e a sociedade olha para essa música e fala: meu Deus, uma obra poética de uma mulher falando que quer sentir o cara introduzindo dentro dela e etc, etc. Então são 20 anos de diferença, apenas. Mas no contexto temporal de Madonna, falar de sexo, da sexualidade feminina, era uma coisa horrível. Já nos anos 2000, 20 anos depois, considerado uma obra poética. E isso que eu não estou falando de Tati Quebra-Barraco, nem de Valesca Popozuda, onde ela fala, pega no meu grelo e mama, né? Na hora que eu falo isso em sala de aula, a galera dava aquela risada, né? Então, assim, eles entenderam este contexto, né? O contexto hegeliano de que, olha só, dependendo do tempo, dependendo do contexto temporal, uma coisa pode ser considerada bela, pode ser considerada... Aí veio o insight. Porque quando eu era estudante da UNB, eu fui radialista, né? Então eu tenho um conhecimento legal, assim, de música, né? Principalmente música brasileira. Música pop, música fácil, né? Voltando ao trabalho do colega anterior aí, né? Eu não preciso ter sei lá, uma música de Chico Buarque, que é bom pra caramba pra gente. Mas pra garotada aqui, eu também não estou falando que eu vou utilizar músicas sempre fáceis, né? Que são músicas da época deles. Não, eu uso música de uma maneira geral. Então, o meu trabalho, aí quer dizer, teoricamente, né, o embasamento teórico, eu pensei em utilizar a vontade de Schopenhauer para poder justificar o meu uso de música, né, e o entendimento schopenhaueriano de arte como fuga, para poder embasar meu trabalho, mas aí o meu orientador já me falou assim, ou vai no Nietzsche, que você vai ser mais feliz, né? Então eu já troquei o meu referencial teórico, daí vem o título, né? Por que não utilizar a poesia como forma de ensinar filosofia? E a poesia, no caso, é a poesia cantada, né? É a poesia musical, né? Então, assim, muito pegando daquela frase do Nietzsche, né? Não há o que a filosofia investigue que a poesia já não tenha resolvido, né? Então, nessa linha de raciocínio nietzschiano, eu cunhei tanto o título, e vai ser o mote do meu trabalho, né? A poesia enquanto música, enquanto poesia cantada, para facilitar o trabalho do professor. Então, o meu trabalho não tem pretensões de reinventar a roda, não tem. O meu trabalho é um compêndio, um material didático, né? Que poderá ser acessado por qualquer professor naquela hora que o professor está travado em uma questão filosófica, ele vai no meu trabalho, acha uma musiquinha, toca a musiquinha, o aluno vai olhar, opa! E aí ele pode utilizar isso, né? Então, eu utilizei, por exemplo, para falar do tédio de Schopenhauer, né? Eu usei a música do Biquíni Cavadão, tédio, que aí ele chega um trecho e fala assim, ou resolvo esse tédio ou me jogo desse prédio, né? E aí eu trouxe, inclusive, a ideia schopenhaueriana do suicídio como sendo uma fuga do sofrimento, né? E a ânsia de conquistar e o tédio de possuir, né? Então, tudo fica muito simples quando você recita uma música, ou quando você pega um violão e canta a música, ou então quando você mesmo toca a música e disponibiliza a letra para o aluno, né? Então, assim, não é formar novos professores, mas arrumar um compêndio de músicas relacionadas com ideias filosóficas para que aquele professor de ensino médio, na hora que trava num conceito filosófico ali que os alunos não estão conseguindo entender, ele possa, sei lá, pescar uma musiquinha e entender e citar essa poesia para facilitar o entendimento dos alunos, né? A ideia foi simplesmente essa, a grosso modo, de maneira bem sucinta. Em relação ao trabalho, ele ainda está bem no processo, né?
agora, no final do primeiro semestre, que eu consegui fortalecer essa ideia, porque eu estava com uma dúvida. O que faz desse trabalho um trabalho filosófico, de um aluno, de um professor de filosofia, aluno de um mestrado profissional de filosofia, e não um trabalho pedagógico de uma maneira geral, né? Essa foi a minha questão. Eu comecei a me punir, comecei a me achar muito picareta de estar fazendo isso. E aí uma colega do mestrado chegou e falou assim, cara, não, velho, tu somente um cara com conhecimento em educação e filosofia e educação em música, que é o meu caso, né? Eu tenho um projeto de música também, e essa minha, como é que eu vou dizer, esse meu passado radialista, essa tarimba de radialista, que só essa tarimba de radialista e o conhecimento de professor de filosofia que tornaria possível alguém produzir esse trabalho, né? Uma outra pessoa, um outro professor de filosofia que não tenha tanta familiaridade com música popular, músicas, né, um conhecimento musical de rádio, né, onde você toca muita coisa que o pessoal pede, coisa e tal, o cara desse também conseguiria fazer, mas aí ele vai, porra, entrar numa pesquisa, né, sei lá, e já eu, por ter ouvido tanta música, eu consigo encontrar essas músicas de uma maneira mais fácil, né? Mas ainda assim me acho muito picareta de estar fazendo uma coisa assim. Ainda me sinto muito picareta de estar sendo confundido com um pedagogo facilitando o trabalho de filósofo, saca? De certa forma, o que me deixa tranquilo é que com esse trabalho eu consigo facilitar o vocabulário da filosofia com o vocabulário do estudante de ensino médio. Eu sou um cara de 48 anos, então quer dizer, eu já passei muito da geração que está estudando no ensino médio agora, né? Galera dos 17, 18 anos. E aí vem uma preocupação. Mas, Rodolfo, você continua ouvindo rádio porque tem que ser uma música atual para eles entenderem, né? E aí eu percebi que não. Eu não preciso estar utilizando um funk, até porque os funks dificilmente vão estar falando sobre as questões filosóficas, né? Tem sim. Tem um funk ou outro, tem um sertanejo ou outro, tem uma coisa ou outra que dá para você adaptar. Mas você não consegue muito porque você vai ficar muito preso nas questões existenciais. E filosofia não é só existencialismo, né? Filosofia não é só existencialismo. A gente tem que trabalhar, tem que tentar abranger a maior parte das coisas. Eu, por exemplo, foquei no capítulo de estética, o que eu uso como área de pesquisa são os livros didáticos, porque é o que está à mão dos professores, né? Então eu pego todos os capítulos de estética de todos os livros didáticos que estão ao meu alcance, vai do Filosofando, trouxe na Filosofia do Mariana Chauí, o livro de Gilberto Cotrim, o livro de Silvio Galo, e aí pego e faço um compêndio das coisas que mais aparecem, as coisas podem ser mais complicadas, vou tirando trechos ali, vou linkando com músicas que vão fazendo, e ainda estou no processo do glossário, para depois esse trabalho ser o anexo do embasamento teórico que eu vou ter Nietzsche como o meu referencial teórico. Não é justificando por que a música e por que não outra forma de arte. Talvez eu poderia sim, aí para o professor Antônio, que está falando sobre filme, é válido, né? É válido. Só que é uma pesquisa grande, né? Eu cheguei a comprar aquele livro 1001 filmes para se assistir antes de morrer. E, cara, é uma pesquisa braba. Ele tem que assistir uns 3 filmes por dia para poder, em um ano. E quem é que tem tempo, né? A gente dando 40 horas, né? Eu dou aula de manhã, de noite, com um projeto de música à tarde, né? Ainda inventa de fazer mestrado, realmente é engraçado que quando você entra na academia, você perde o tempo de filosofar, né? O tempo de buscar essas coisas, assim, né? Interessantes. Mas, 15 enfim, minutos? de certa forma, eu acho que eu nem vou utilizar esses 15 minutos, não. Eu acho que eu vou deixar esses 15 minutos para a gente poder conversar mais aí, porque o meu trabalho é isso, né?
Se vocês quiserem me ajudar, me falar alguma coisa, me dar uma bronca, confirmarem a minha sensação de estar sendo picareta, Rodolfo, fiquem à vontade. ô Rodolfo, me permite, não tem nada de picaretagem nisso aí não, tá? Rodolfo, assim, um dos grandes desafios que a gente, eu acho que não é o único, mas enquanto professor, quando a gente entra na escola pública, em alguns lugares, sobretudo, não essas escolas públicas mais centrais, mas na periferia, a gente entra num mundo que a gente não deve se iludir, né? Então, sei lá, o nosso estudante está ali no 3º ano do ensino médio, em escolas assim, né? E do ponto de vista, não sei como falar, da apreensão dos conteúdos anteriores, ele está muito aquém, né? Então, se a gente pede, às vezes, para ler um texto, não necessariamente um texto longo, sabe, né? Mas a dificuldade de dizer o que leu, né? De puxar uma conversa é imensa, né? Então, nós temos, quando entramos na sala de aula, em circunstâncias, enfim, efetivas, assim, né? Desafios de toda sorte, né? Que em grande parte não é nem discutido muito na universidade, né? Então, assim, imaginando um pouquinho a tua situação, embora eu também já tenha passado por algumas assim, né? Você tem, quer dizer, o município, o estado, a federação, né? Diz que você tem que passar tais e tais conteúdos, né? Que você tem que seguir tais e tais normas, bacana, né? Tem que ter uma certa organização, né? Mas você chega naquela sala de aula, né? E filosofia, né? E às vezes todo o preconceito social que vem em cima dessas disciplinas que, desculpem, entre aspas, né, servem para muito pouca coisa, né, por aí fora, como cativá-los, sabe? Como chamá-los para a filosofia, né? O que é filosofar, brincando um pouquinho, né? O que é filosofar naquele ambiente em que os estudantes não escolheram estar lá, assim, como um ato de liberdade, né? O que é filosofar nesse ambiente, entre aspas, quase antifilosófico? Então, eu sei que eu estou exagerando um pouquinho, né? Mas a tua pegada, e existe muita gente fazendo isso, tá, o Rodolfo, de sair um pouco dos esquemas assim, dessas obrigações de conteúdos a serem ministrados, né, traz consigo algo de muito honesto e verdadeiro. Você está meio que chamando a turma para conversar, sabe? Então, você falou das músicas fáceis, né, se quiser chamar dessa maneira, né, seja ela qual for, né, e você fez até uma crítica, né, que de repente algumas músicas são muito existenciais, né, mas mesmo ali, numa música que toca eles ou que chama a atenção deles de uma maneira existencial, não muito elaborada, etc., ali tem uma chispa, ali tem uma pequena chama, né? Ali tem um material onde você pode, vamos dizer assim, intervir, né? Onde você pode carregar, onde você pode levantar uma suspeita, né? Onde, de alguma maneira, um canal vai se construir entre você, enquanto mestre, né? Enquanto professor, né? E aquele estudante que está aí. E uma coisa importantíssima, esse estudante que está aí, marginalizado de N maneiras, né? Ele vai se sentir mais potente, sabe? Ele vai se sentir, puxa vida, eu penso, desculpem a fantasia, né? Mas, puxa vida, eu não sou um nada, sabe? Eu não sou um bobão assim. Puxa vida, aquilo que eu ficava matutando, ali tem coisa, né? Então, isso, o Rodolfo, né? É um grande, não é picaretagem, sabe? Isso é a gente, segundo as nossas possibilidades, sermos profissionais, sérios naquilo que nós pretendemos, né? E boa parte do nosso trabalho de filosofia, inclusive na universidade, né, é chamar, sabe, é convidar, né? É convidar para as experiências de pensamento. E até fica engraçado, né, quando a gente olha a história da filosofia, né, e vai olhando os filósofos em geral, não existe uma maneira uniforme de fazer filosofia, né? Então, aquelas questões que nós chamamos na academia, né, enfim, as questões fundamentais, né,
elas vão adquirindo formas, né, cores, né, conforme os autores, conforme as épocas, conforme as questões que são próprias de cada tempo e por aí afora, né? Quais são as questões que movem esse teu aluno lá naquela sala, sabe, naquela periferia? Não são caminhos possíveis, não são caminhos equivocados, não. São caminhos que nós, enquanto professores, né, sei lá, devemos desenvolver uma certa versatilidade, né, para ouvir essa galera, para ouvir o que está acontecendo, né? E nesse ouvir, aí vem isso que é da nossa profissão, né? Mas como um artista, né? Criar. A gente não controla tudo, mas o menino falou ali primeiro, né? A gente cuida da terra, a gente chama atenção para isso, para aquilo, como se fosse uma pequena poda. E alguma árvore bonita, né? Algum ser humano novo, né? Vai nascendo disso aí. Isso não é picaretagem, não, isso é levar a sério, né? Você vai ter toda a dificuldade que faz parte da academia, ou de um pouco de academia, que é isso, né? Um fundamento teórico por aí afora, né? Mas tem turma trabalhando isso aí, tá? E, às vezes, é o que nós precisamos fazer quando não conseguimos, ou quando não obtemos um certo sucesso, né? Simplesmente ministrando os conteúdos. Né? Na escola pública, assim, pelo menos aquelas que eu conheci, né? A gente tem uma certa liberdade maior de não ficar muito preso aos conteúdos a serem ministrados, né? Então, isso pode ser uma vantagem no trabalho docente, né? Para cativar a galera, para cativar o discente. Então, uma Eu pessoa... não sei, Ah? eu não sei, desculpa interromper o senhor, desculpa. Não, tranquilo, não, você não interrompeu, não, pode falar. Não, sabe o que é, professor? Assim, uma das coisas que eu esbarro, e é uma das coisas que a gente discute muito, né, na minha turma do Prof. Filo, a gente discute muito sobre ensinar história da filosofia e o filosofar, sabe? Eu não sei, às vezes eu fico pensando assim, o ensino da história da filosofia, quando eu alcanço 1% dos meus alunos, eu me sinto muito feliz, sabe? Porque assim, olha só, eu peguei um cara ali que se interessou pela história da filosofia, né? Desculpa, gente, eu estou fazendo pelo celular porque eu tive um acidente. O meu computador foi atropelado e aí quebrou a câmera. Eu estou fazendo pelo celular. Não fui perceber, inclusive eu até perdi alguns dados ali e tal, mas tudo bem. Mas enfim, é, eu não acho que o nosso objetivo seja ensinar a história da filosofia, sabe? Por mais que é isso que seja cobrado nas provas que estão no porvir deles, né? Que é o Enem, o vestibular e o PAS, né? Ali vai se cobrar algo de história e filosofia. Não, dificilmente você vai ver uma questão contextualizada aonde ele tenha que ter o exercício filosófico para responder alguma coisa. Na grande maioria das vezes é um texto de filosofia onde se pede interpretação de texto. E aí, dentro desse ambiente periférico, principalmente eu que sou professor do matutino e do noturno, e a realidade dos meus alunos do noturno é: não queremos fazer uma universidade. Ainda mais hoje em dia, né? Onde uma comunidade pobre como a minha aqui, aonde ela é muito, muito, muito religiosa, sobretudo a neopentecostal, né? E eles ouvem muito aquele discurso de um pastor chamado, acho que é Valadão, aonde diz: não vá para a universidade, pois lá você será uma mulher rodada, e etc, e etc, etc. Como contextualizar na cabeça dessa pessoa é importante de desenvolver um senso crítico, né? E eu acho que o meu trabalho nesse momento é esse, sabe? E esse senso crítico, ele está, na minha opinião, ele está escondido nas coisas do dia a dia deles. É na música que eles ouvem na rádio,
é na novela que eles assistem, é na série, é no TikTok, né? Coisas que eu não tenho acesso. Eu não tenho acesso. Eu não tenho acesso, porque pô, a minha formação musical é outra. Eu ouço jazz, né? Sou trompetista. Para eu pegar e botar um Henrique Juliano, o cara fala que o orgulho caiu, como é que é? Meu orgulho caiu quando subiu o álcool e para piorar tava tocando modão de arrastar o chifre no asfalto. Porra, né? Você tem que colocar uma coisa dessa, eles pedem para colocar, eu falo, opa, peraí, dá um pause aí, vamos entender a semiótica dessa música aí. E tem que puxar, tem que tirar leite de pedra, né? Aí eu acho que a gente está filosofando, sabe? Coisa que no matutino, os meus melhores alunos vão falar assim, professor, isso vai cair no Enem? E aí eu vou ter que dar uma pausa e falar assim, olha só, vai no livro, lê o capítulo tal, pega o filósofo tal e tenta entender, tenta linkar o conceito do filósofo tal com isso que a gente está discutindo. Aí vai cair no PAS, aí vai cair no Enem, né? Mas isso aí é coisa de 5%, né? Do universo de 40, de 50 alunos, né? Nossa escola do Matutino é a maior escola, a segunda maior escola do Distrito Federal, são 3.400 alunos. Então, dá quase 50 alunos por turma, e ali eles têm que dar essa reboladinha. Mas, no geral, é isso que o senhor falou, o ambiente ele é antifilosófico, sabe? É um ambiente muito embebido de crenças, num suposto empreendedorismo, aonde o cara compra, sabe, 24 garrafas de água, vai vender no sinal e aí ele pode se chamar de empreendedor, né? Então, assim, isso acaba sendo um ambiente antifilosófico, sim. Você não está exagerando quando você usa esse termo, né? E fazer deles entenderem que, olha, tem como você conseguir uma coisa melhor através dos estudos. Tem como você, se você entrar numa universidade e pegar uma bolsa de PIBIC, você já vai ganhar mais do que você está ganhando aí. Percebe? E vai estar, sei lá, não garanto que você vai ter um futuro, né, um futuro próspero, mas a chance de você estar no ar-condicionado e estar no sinal vendendo água vai ser um pouco maior. Não é nada garantido, mas que pelo menos você possa pensar no assunto, refletir. Já está filosofando. Já está filosofando, né? O ato dele pensar nesse assunto, refletir sobre esse assunto, ele já está, de uma certa maneira, filosofando. E eu acho que é isso, assim, né? Como o senhor falou, a gente luta com as armas que tem, né? E aí é isso. Não, viu? O quê? Eu quero dizer assim que essas pequenas atitudes, né, que a gente vai tomando para tornar esses encontros, né, o mais produtivos possíveis, isso não é pouca coisa. Mesmo atingindo, do jeito que você falou, no sentido de Enem, etc., né, um número muito pequeno, né, também existe todo um outro impacto que talvez aconteça com os outros que talvez não queiram ir para a universidade, né? A gente, assim, bom, aí depende também de como cada um se desenvolve, né, e como cada um trata a filosofia, né? Mas quando pensa, por exemplo, a filosofia como um encontro com a vida, ou um modo de vida, né, a academia não é o único lugar de viver. Não é mesmo. Né, e a filosofia não é, assim, existe a filosofia dita acadêmica, né, da pesquisa sistemática e por aí afora, né, mas também nós encontramos na tradição da filosofia, né, filósofos que tiveram um outro tipo de postura, isto é, não uma postura acadêmica sistemática, né, por exemplo, Epicuro, né. Então tem algumas coisas que a gente acho que tem que ficar um pouco mais, sei lá, aberto, vamos dizer assim, né, ou sensível, né, acerca do nosso trabalho.
E quando também você usa a música, né, você também está repetindo ou reproduzindo, né, um parentesco muito antigo, né? A filosofia sempre esteve ali flertando, vamos dizer assim, né, namorando, né, a poesia, né, ou as artes em geral, se nós quisermos assim. Uhum. O Antônio está querendo fazer alguma colocação. Antônio? Opa, vocês me ouvem? Então, primeiramente, parabéns, né, professor? Na sua vibe de penso, logo canto, né? Já me remete ao que o meu professor dizia, né? Que você tem que ter cultura para cuspir na estrutura, né? Mas, assim, o que eu percebo nas aulas é que às vezes não, várias vezes, existe um encantamento pelo aluno que está sendo trabalhado. Mas será que, de fato, ele entende ali? Né? Como é que ele vai utilizar aquilo? Aí o senhor inverte os papéis, né? A ideia de trazer o aluno não só para que ele aprenda o conteúdo, mas para que ele materialize, de certa forma, as suas percepções a partir da sua realidade, né? Você pega ali o contexto da ditadura civil-militar, o papel da música foi essencial ali, né? E onde você traz esses pontos que o senhor colocou, existe até uma discussão sobre o que é cultura boa, cultura ruim, né? No capital cultural mesmo, né? Então a música, ela reflete demais, assim, questões filosóficas, né? Isso me fez lembrar de um cantor que os alunos já colocaram, já me obrigaram a ouvir, e ouço até hoje, que é o MC Cid, né? Um cara muito chibata, assim. Então, acho que parabéns novamente. E é por aí, professor, que a gente tem que fazer sangrar mesmo o sistema e são esses os caminhos, né? Parabéns. Obrigado, cara. Obrigado. A linguagem foi boa, foi isso que eu comentei aqui. Olha, é Diz. impressionante. Assim. Quando a gente dá aula para o ensino médio, a gente acaba tendo que conviver com certos termos que vão mudando cotidianamente, né? É, é, é. Agora, Rodolfo, assim, nas maiores dificuldades que nós encontramos, e talvez eu esteja exagerando, vamos lá, existe uma delícia na convivência com esses adolescentes, ou digamos assim, com essa turma que está estudando, também na universidade. A delícia é de você encontra olhares que querem, que buscam, que têm dúvidas, sabe, que ficam desesperados, né? E são muito, a minha experiência, né, são muito honestos. Sim. Eles querem algo, né? E, claro, ficam perdidos, a gente também aqui não vai se iludir, né? E por aí afora, né? Mas bem diferente daqueles adultos que se tornam, como muitas músicas dizem, né? Que se tornam como boi na boiada, né? Que se tornam autômatos e por aí afora. Enfim, essa matéria meio que pulsante, nascente, né? Que é com quem a gente vai lidando, trabalhando, instigando, aprendendo, cutucando, falando e ouvindo e por aí afora. Enfim, o prof, né, pelo menos daquilo que eu estou conhecendo, né, ele tem uma seriedade, né, teórica e prática para considerar essas experiências que vocês estão apresentando aqui, sabe? E também alimenta, para mim isso é importante, tá? Alimenta o nosso amor próprio. Talvez aquilo que você colocou, né? Às vezes a gente não se sente afinado para fazer uma pesquisa acadêmica no sentido tradicional, o conceito desse autor e por aí afora, né? Não quer dizer que a gente não leve jeito, mas a gente não quer, não deseja, não se sente cativado, né? E, de repente, né, dentro dessas práticas todas, nós nos sentimos mais livres, né? E nessa liberdade, né, de tentar usar música, de tentar usar filme, né, de mexer com os programas de internet, de pensar máquina por aí afora, né, dentro dessa liberdade toda a gente se encontra, sabe? E a gente está fazendo pesquisa e ensino. Autores que vocês citaram e outros, né, vão endossar esse tipo de coisa, tá? Até me parece bastante interessante que a gente descobre que a filosofia não é careta. Às vezes nós falamos da filosofia, né, como se ela fosse careta, né? E à medida que a gente vai lendo
claro, aqueles autores com quem a gente se afina e por aí afora, a gente vai descobrindo detalhes, né, que nos chamam muito a atenção. A filosofia não é uma experiência única, sabe, um caminho único, uma estrada asfaltada, né? A filosofia está mais assemelhada, sabe, a estrada de todo tipo, principalmente estrada esburacada, picada, caminho, trilha, né? E, de repente, nós estamos numa trilha, ou em algumas trilhas, né? Mas essas trilhas são também caminhos de pensamento, sabe? E isso a gente consegue aprender quando a gente está pensando isso que nós estamos fazendo. Isso é bacana. Então, sei lá, eu espero que vocês, assim, ouvindo os colegas, né, e no trabalho do centro, que vocês se sintam estimulados, tá? Que vocês se sintam também potencializados à medida do possível, né? Porque isso que estamos fazendo, isso que vocês estão fazendo, é coisa boa, sabe? É coisa que engrandece o humano, como diriam alguns autores, né? É coisa onde o humano, essa estranha experiência da existência, né, vai se mostrando, vai aparecendo. E é uma coisa bem docente isso, né? Todo docente que leva a sério o seu métier, né? Enfim, eu sei que eu agora vou falando demais para terminar, né? Mas quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Gostei muito de ouvi-los, tá? Enfim, pensar junto, né? E espero que vocês continuem o trabalho de vocês com mais paixão, mais força, né? E alegrem bastante os seus alunos, tá? Porque a formação é coisa boa e é coisa séria. Né? Passo a palavra ao Tobias. Mas é isso, então. Muito obrigado, professores, por todas as apresentações aqui. Queria parabenizar todos vocês. Hoje, essa tarde em especial foi muito boa, eu tenho acompanhado aí, quero dizer que realmente vocês estão de parabéns. Mas é isso, então, muito obrigado. Encerramos por hoje a sala. Já a parte burocrática, já dei presença para todos no aplicativo. Podem ficar tranquilo, então, muito obrigado. Tá. Tobias, só uma perguntinha. Obrigado e boa tarde, pessoal. Tá. Tobias, só uma pergunta. Os dois colegas que não conseguiram entrar na sala, precisamos fazer alguma coisa? A professora Paula já vai entrar em contato com eles, ver se eles conseguem remarcar, mas quanto a isso é tranquilo, se eles conseguem entrar em algum futuro, mas aqui Tá bom. é tranquilo. Show. Valeu, gente. Foi um prazer, tá? Tchau, tchau, pessoal. Bom Obrigado trabalho. aí, professor Henrique, vou ficar atento aí, inclusive ao seu trabalho, viu, professor Antônio? Quero ficar atento ao seu trabalho aí, me interessei muito por ele, viu? Ida ao seu, e o sentimento é recíproco, viu? A gente vai fazer um estrago aqui nessa escola. Vamos lá, professor. Tchau, tchau. Bom trabalho. Vamos sim. Tchau, tchau. Muito obrigado aí. Tchau, gente. Obrigado, professor Elcio, pelas considerações aí, viu? Eu que agradeço. Valeu, Tobias. Obrigado, tá? Obrigado, Obrigado, Tobias. professor. Até mais, Obrigado, professores. Um abraço para vocês e boa sorte nos trabalhos no futuro.